Boa noite, moçada. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Vocês conseguiram assistir o videozinho de manhã? Foi bem interessante, tá? Quem não conseguiu ainda assistir, assista, por favor, com bastante atenção, porque querendo ou não, esse movimento aqui, ó, deixa eu trazer pra vocês. Esse movimento que aconteceu aqui, tanto esse da vela 13, 17 e 21, ele é bem especial porque ele se repete sempre, tá? Ele se repete sempre, é um dos melhores setups do CRT, literalmente, do Candle Range Theory, viu? Então não se esqueçam disso, se não tiraram um print, por favor, tirem. Ele já se repetiu semana passada, já pedi novamente para vocês tirarem prints. Quem tirou sabe muito bem o que eu estou falando, quem está acompanhando o grupo sabe muito bem o que eu estou falando e sabe como, digamos assim, se comportar perante ele quando ele acontecer. Porque assim, ó, no CRT em si, a gente espera a vela trabalhar abaixo de uma região para a gente poder acreditar na sua reversão, tá? O CRT, ele só tem duas possibilidades, ou ele continua ou ele reverte. Mas o que eu quero trazer nesse momento é um movimento que eu fiquei cantando hoje no grupo de manhã, falando, ó, preço pode swipar um pouco mais acima por conta de Londres, a Killzone ter literalmente manipulado uma região. Só que assim, no momento que ele retrocessa aqui, ó, ele fecha alguma coisa. Deixa eu colocar no gráfico de 15 minutos, que vai ficar mais visível e mais fácil a explicação até mesmo para vocês. Deixa eu estar começando o nosso replay aqui de barra na nossa. Deixa eu cancelar aqui, só um minuto. Replay. Não quero salvar, sair. E eu quero fazer o replay novamente, que foi bem aqui, ó. A partir das 5 horas da manhã, que eu comecei a falar, ó, tem gente que aceita vender topo e tem gente que aceita comprar fundo. Nada de novo, mesmo do mesmo. Só que assim, tem os momentos certos e tem os momentos errados. E se você entrar um pouco precoce, você pode se encaixar nesses momentos errados. Porque nesse exato momento aqui, ó, que o preço face essa máxima aqui e manipula, vai ter uma galera que vai estar esperando o rompimento dessa região aqui embaixo, ó, dessa região aqui embaixo, aceitando uma continuidade ou possivelmente uma reversão para uma possível correção. Porque assim, ó, se a gente tem essa estrutura aqui se formando, a gente imagina que o preço vá se trabalhar embaixo dela para ele fazer-se um movimento, correto? Essa é a teoria ensinada. Só que muitas das vezes essa teoria ensinada, ela tira dinheiro dos impacientes e coloca o dinheiro na mão dos pacientes. Mercado, igual eu sempre falo com vocês, todo vídeo eu vou estar falando isso, nunca se esqueçam. Mercado, ele é um teste de paciência, ele é um teste de conhecimento, ele é um teste entre quem está sentado entre o PC e a cadeira. Entendam isso, por favor, de coração, tá? Não levem a teoria ao pé da letra, porque querendo ou não, o mercado ele é vivo. Ele faz o que ele quer. Se ele faz o que ele quer, qual posição você vai tomar perante o que ele está fazendo? O que você vai querer aceitar? Então vamos estar marcando aqui, ó, a mínima dessa região, entrando em nossa C2 e vamos estar iniciando literalmente aquilo que eu falei. Samuel, mas você falou que você não se sente confortável em estar pegando uma operação dessa. Sim, eu, Samuel, não me sinto confortável em estar pegando essa operação, pelo simples fato de eu saber que possivelmente Nova York pelo fato de Ásia ter sido uma expansão, digamos assim, uma expansão, ela não fez o padrão que a gente gosta de operar. E mesmo ela não fazendo o padrão que a gente gosta de operar, tem operação. Só que vocês têm que saber diferenciar também o momento que você se sente confortável em estar clicando e o momento que você se sente confortável em não estar clicando. Samuel, então quer dizer que você não se sentiu confortável em estar clicando? Sim, meus amigos. Tem dias que eu passo por isso. Já passei por isso semana passada, já passei por isso semana retrasada. E eu tô deixando tudo bem explicadinho, catalogadinho aqui nos vídeos para vocês não terem dúvidas. E se tiver dúvida, me manda mensagem, pergunte no grupo. Samuel, por que que você não tem coragem de fazer isso? Por que que você não clica? Pelo simples fato de eu já ter tomado loss assim e possivelmente vocês vão aprender também, porque o melhor professor não será eu, não será alguém que você vai seguir, não será um digital influencer que vende um produto para adquirir clientes, que faz um anúncio. Entenda? O seu melhor professor será os seus erros, e isso na vida inteira. Entenda isso. Independente da sua idade, o seu melhor professor será os seus erros. Se você consegue aprender com seus erros, parabéns, você venceu na vida.
É só questão de tempo para você ser lucrativo. É só questão de você manter o pezinho no chão e fazer uma coisa consolidada que você treinou para poder executar aquilo. Entendeu? Porque sim, existe o setup de venda de topo e existe o setup de compra de fundo, que é o setup primordial de mercado. É o primeiro setup, literalmente assim, após a média móvel que você aprende. Suporte e resistência, meu amigo. Suporte e resistência. Suporte e resistência é o primeiro setup que tu aprende. Ai, Samuel, mas suporte e resistência não funciona. Para você. Entendeu? Porque tudo no mercado funciona. Só que para tudo funcionar, ele tem que ter um momento certo para funcionar. Meu, até o cara que criou a estratégia de média móvel, a estratégia de MACD, a estratégia de Fibonacci, ele sabe que não é todos os momentos que ele vai acertar. Ele tem isso literalmente fincado em sua mente, gravado em sua memória. Só que parece que nós, que estamos sentados aqui entre o PC e a cadeira, a gente não aceita errar. Por quê? Cara, por que que você não aceita errar? Você precisa acertar tudo. Se você tá jogando um jogo de basquete, vamos supor, você necessariamente precisa acertar todos os saques? Ou você literalmente pode fazer milhares de jogos e ter ali, tipo assim, 160 passes que você acertou de 800? Os maiores jogadores do mundo, eles não ficaram bons pelo fato de acertar sempre, e sim acertar na hora certa. Entendam isso, tá? Entendam isso, por favor, de verdade, cara. É uma coisa que eu peço assim, ó, de coração. Igual eu brinco sempre nos vídeos falando, não queira acertar todo dia, porque o melhor professor, ele vai ser o seu erro. Você aprender com o seu próprio erro. E esse cenário que aconteceu hoje, ele é um cenário que eu já tive no passado e literalmente eu aprendi com ele. Se Londres, literalmente, está querendo fazer uma manipulação de um topo anterior, Nova York possivelmente pode manipular Londres. E tá tudo bem. Você vai entrar precoce na operação? Se tu decidir entrar precoce, assuma um risco. Mercado, ele é risco o tempo inteiro, tá? Ele é risco atrás de risco, em cima de risco, comendo risco. Nesse exato momento já vai ter gente que vai executar venda. Por que que tem gente que vai executar venda? Olha esse fair value gap que a gente tem aqui. Você concordando ou não, a gente tem um valor justo ou um valor injusto aberto. Chame da forma que você quiser. Mas a gente tem um padrão operativo. Eu espero o preço trabalhar dentro dele para mim poder executar uma venda. Cara, eu queria muito que o preço tivesse feito isso daqui, ó. Que eu literalmente ia arrebentar a boca do balão. Opa, um pouco mais para trás, sempre. Eu ia arrebentar a boca do balão, porque eu ia fazer 10% num dia. Caralho, já imaginou? Você fazer 10% em um dia? É um sonho, literalmente. É possível? É. Só que qual vai ser a sua direção para poder fazer isso? Essa é a questão. O que você vai esperar o preço fazer para você poder reagir? Eu queria muito, eu deixei essa operação aqui apregoada, só que o preço não teve coragem de ir lá. Sacanagem, viu? Mas não é isso que eu quero falar nesse momento, que vocês ainda não estão prontos, pelo menos as pessoas que estão mais comunicativas comigo no grupo, que está me mostrando um possível serviço e um possível aprendizado, vocês ainda não estão prontos para poder executar uma operação apregoada, pelo simples fato da falta de confiança. Por que, galera, que vocês têm essa falta de confiança em estar clicando? Se o movimento é o mesmo todo dia, a mesma coisa todo dia, qual a sua direção? Qual o seu conhecimento que vai fazer você clicar? Deixo essa incógnita na cabeça de vocês. Se vocês precisarem, literalmente, colocar uma ferramenta a mais no gráfico de vocês para poder ajudar na análise, ajudar na análise, pode estar pondo. Se você precisa poluir o seu gráfico até a execução, polua, mas que aquilo faça sentido e não te deixe dúvidas quando você for executar. Porque uma execução com dúvida ela possivelmente é um loss. Porque você está entrando no achismo. Mercado não existe achismo. Ah, eu acho que o preço vai descer. Eu acho que o preço vai subir. Não, meu amigo. Ou o preço sobe ou o preço desce. Qual risco você assume? E vocês podem perceber que na maioria, em 60%, não vou falar muito alto, mas 60% das vezes que eu cantei a pedra no grupo, o preço fez aquilo que eu falei. Pelo simples fato de eu ter um tempo de tela adequado para mim poder operar. E você? Quanto tempo de tela você tem? Quanto tempo de estudo você tem? Entendeu? Não é só você sentar e assistir um conteúdo, é você repetir aquele conteúdo até o cansaço, até aquilo ficar cravado em sua cabeça. Entendeu?
É igual um professor de escola que dá aula há 10, 15 anos. Você acha que ele prepara a aula? Quem é professor aqui, eu tenho certeza que a gente tem professores universitários, professores primários, professores de adolescentes. Você, conta a verdade pra mim. Eu tenho amigos professores, viu, com bastante anos de idade já. Você que tá na área há mais de 10 ou 15 anos, você prepara a aula ou você já sabe o que que você tem que passar pros seus alunos porque você decorou aquilo com paixão? Entenda isso, tá? Se você não tem paixão pelo mercado, você vai tirar leite de pedra, você vai dar murro em ponta de faca, você vai entrar precoce em alguns movimentos. Tá errado? Não tá. Acontece. Uma vez ou outra, você pode entrar precoce no mercado e tá tudo bem. Dentro de um gerenciamento, dentro de uma gestão de risco, porque assim, ó, o melhor setup do mercado é o gerenciamento, é a gestão de risco, é o seu psicológico, é o seu emocional. Se você consegue aceitar perder com consciência, você já tá na frente de milhares que não aceitam. Porque tem gente que não aceita perder, cara. Tem gente que fica puto. Eu vejo isso. Eu sinto em vocês. Literalmente, se você abrir o seu áudio no microfone e falar alguma coisa comigo, independente do contexto, e se você tentar me explicar um loss que você tomou ou um win que você tomou, a sua voz, ela tem uma vibração diferente. Entende? E se você estuda um pouco ou o mínimo de comportamento humano, você sabe o que eu tô te falando. É previsível, literalmente. O comportamento humano em si, ele é previsível, ele é legível. E é a mesma coisa do mercado. Comportamento. Qual comportamento você vai assumir perante aquilo? O que você aceita fazer? O que você não aceita fazer? E vamos lá. Igual eu falei no vídeo, deixa eu avançar aqui um pouco, porque a vela de 5 horas já tinha iniciado, né? Claro. E eu falei ainda, hoje no grupo também falei que possivelmente a gente poderia ter uma reversão, só que na minha cabeça, essa reversão para mim poder aceitar, clicar, aceitar até mesmo tomar um loss ou tomar um win para mim, a vela de 5 horas, ela tinha que manipular, literalmente, a vela de 1 hora. E ela não manipula. Puxamos até para o EURUSD e o EURUSD me confirmou que ela não manipulou. Então, Samuel, sim, você não bate essa ordem. Sim, eu não bato essa ordem. Eu deixo o preço andar, porque mercado tem todo dia. Necessariamente, você não precisa bater uma ordem todo dia, meu amigo. Você não precisa, tá? Você precisa de apenas 10 dias operado para você fazer um possível lucro. Dentro desses 10 dias operados, quantas possibilidades você tem? Porque num mês operando, a gente tem de 21 a 22 dias, digamos assim, de 21 a 22 dias. Quantos dias desse você decide clicar? E nesse clique, você aceita perder quanto para você ganhar que tanto? Olha que interessante, cara. Nossa profissão investidor, trader, desculpa, mas eu tenho vergonha de me chamar de trader com os acontecimentos que eu estou vendo aí nas redes sociais, os caras fazendo um anúncio, literalmente. Pelo amor de Deus, cara, se você segue ou endeusa o cara que tá ali na beira de uma piscina fazendo um anúncio de day trade, falando que vai te ensinar a operar, ele pode te ensinar a operar. Só que o cru do cru, que é o mais importante, que é entre você e a cadeira, ele não vai te ensinar. Que é entre você, entre o PC e a cadeira, ele não vai te ensinar, que é o seu comportamento perante aquilo. Muitas das vezes você compra um curso pronto e o cara não te dá nenhum suporte adequado para você poder tirar suas dúvidas, porque fica dúvidas, porque é um conhecimento novo. Todo dia, querendo ou não, o mercado ele se repete todos os dias. Só que todo dia é um aprendizado e um conhecimento novo. E perante esse aprendizado e esse conhecimento novo, o que você decide fazer é o que dita as regras. Se você decide abrir ordem precocemente, se você decide abrir ordem na hora correta, se você decide abrir ordem literalmente após um padrão que você conhece, tudo bem. Continue assim, não mude. Igual eu brinquei com o Igor no grupo, ele até brincou comigo falando: "Ah, você tá desmerecendo quem opera times superiores, D1 semanal". Não. É porque assim, não há necessidade de levantar o time tão alto para poder fazer uma análise intraday, porque a gente está operando sessão Nova York, Ásia e Londres. No caso, Ásia, Londres e Nova York. A gente precisa só de uma vela e o 4 horas te dita a regra, entendeu? Eu acho, na minha concepção, no meu conhecimento hoje, eu acho melhor.
tá operando com a referência de H4 e batendo a ordem no M15 ou no M5. E vocês podem ver que no meu TradingView a gente tem aqui sim o D1, a gente tem o 4 horas, a gente tem o H1, a gente tem o M15, a gente tem o M5 e a gente tem o M3. Tem vezes que eu aceito até diminuir o gráfico para 3 minutos, mas são momentos muito específicos. E esses momentos específicos, possivelmente eu nunca vou trazer eles para vocês, porque é um conhecimento mais avançado. Se vocês não conseguem fazer o básico do básico, que é H4 e M15, para que que você quer diminuir mais o time ou para que que você quer subir mais o time? Para ter uma confirmação a mais, sendo que, literalmente, o H4 te conta tudo que você precisa. Basta você sentar a bundinha na cadeira e prestar atenção naquele movimento, literalmente. E vamos, tipo assim, é o meu pensamento. Se tá certo ou se tá errado, meu amigo, estou pouco me lixando. Eu quero aquilo que coloca dinheiro literalmente no meu bolso. Se você que é um operador que não consegue estar operando em times menores, se treine para operar nos times superiores. Entenda isso. Setup a gente tem toda hora. Setup a gente tem de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, de 15 em 15 minutos, de hora em hora, de 4 em 4 horas e de dia em dia. Só que você vai ter peito para pegar uma operação que ela vai ficar de 2 a 3 dias ou até mesmo uma semana em aberto. E se acontecer algum acontecido no mundo, se cair uma bomba, se cair um avião, se cair um jato, se eles furarem alguma coisa errada, o mercado se move em pânico. Vocês têm que entender isso. Querendo ou não, existem duas teorias de mercado, tá? A teoria do algoritmo e a teoria das emoções humanas que movimentam o preço. Então, assim, é uma contra a outra. Se o algoritmo move o preço, por que que quando acontece uma bomba caindo em algum lugar, uma guerra acontecendo em algum lugar, a galera entra em desespero? Nego literalmente vende a mercado ou compra a mercado. Tá aí o exemplo do nosso petróleo indo às alturas todos os dias. Tá aí, cara. Cabe você decidir o que você quer fazer. E só você pode decidir isso, tá? Só que é aquilo, o que você se sente confortável em estar fazendo. Samuel, você se sente confortável em estar operando acima de D1? Não. Não sinto. Porque é uma operação de um swing e não uma operação de um position, digamos assim. Porque um position trade, você adquire aquele ativo para você, você coloca aquele ativo na sua carteira e pares de moeda, literalmente, não é uma coisa que a gente pode fazer position trade. Position trade a gente faz numa ação, num fundo, num commodity, no Bitcoin, até mesmo no Bitcoin, porque tem duas formas de operar Bitcoin, vocês sabem disso, né? Tem a forma que a gente opera o Bitcoin comprando a moedinha e colocando ela em nossa carteira, montando uma posição, ó. E tem o movimento que é igual a operar mercado normal, intraday, day trade, swing trade, digamos assim. Tem gente que fica com operação de Bitcoin aberto 2, 3, 5, 10, 15 dias, 20 dias. Tem gente que está vendido até hoje no Bitcoin desde que ele bateu seu topo histórico, digamos assim, fez sua reversão. Cabe você acreditar ou não. Cabe você ver com seus próprios olhos ou não. Entendeu? Então fique essa incógnita na cabeça de vocês também. Quando eu perceber que vocês estão avançando, um modo de analisar, um modo de sentar entre o PC e a cadeira e tomando uma decisão por si só, com base nos seus estudos, eu trago uma coisa mais refinada para os 5 e para os 3. Mas nesse momento vocês só vão ver eu mostrando H4 e M15. Porque é o que a gente precisa para poder fazer dinheiro ou até mesmo ganhar muito ou perder muito. A decisão vai ser sua também. Então aqui, moçada, a gente tem a vela de 4 horas da manhã. Essa vela de 4 horas da manhã, ela fez a manipulação da sua vela de 3h45. Nessa manipulação, isso daqui já se torna um CISD. A galera gosta de chamar muito isso aqui de CISD. Temos um CISD aqui em cima. Você concordando ou não, essa região aqui inteira, ela é uma região de extrema indecisão de preço, porque o preço pode descer um pouco, tá? O preço literalmente pode descer um pouco para fechar um Fair Value Gap, que eu ainda brinquei, galera, pode fechar esse Fair Value Gap aqui, swipar um pouco mais para cima e depois fazer o seu movimento original. Eu queria muito que tivesse vindo aqui. Muito, mas é muito assim, ó, disparado, que tivesse batido no consequente encroachment. E vamos observar como o preço se comporta. Olha só, nesse momento aqui, ó, há-se o rompimento. Deixa eu dar um zoom mais próximo, porque essa aqui entra no incógnita que você tem que decidir. Se o preço crava e não rompe nem 20% do seu candle, não é rompimento. Eu não sei se eu falei isso nos vídeos anteriores, mas é explícito isso.
entendeu? O candle em si, para ele ser um rompimento verdadeiro, ele tem que romper pelo menos 20% do candle. Teve uma época da minha vida que eu aceitava isso em 40%. Se ele não rompesse 40%, o John lembra, se ele não rompesse 40% do corpo do candle ou do pavio do candle, me mostrando uma força caracterizada de um movimento de baixa, eu literalmente falava que aquilo foi um falso rompimento. Porque o preço beija na taxa e literalmente faz o que ele tem que fazer. A teoria do falso rompimento, do rompimento verdadeiro, não é após o seu rompimento falso, a probabilidade do próximo candle ser um candle contrário ao seu, ela é de 50%. Só que tem fatores que podem ajudar a gente a tomar essa decisão. Se não ficou claro a probabilidade do rompimento verdadeiro e do rompimento falso, relaxa. Em algum momento você vai ver isso com seus próprios olhos e você vai começar a acreditar na técnica. Não acredite em nada do que eu falar aqui. Pega o seu próprio gráfico, faz o seu próprio backtest, monte o seu próprio setup e faça o seu setup uma verdade absoluta. Monte a sua gestão de risco. Se você aceita perder 10 dólares, 20, 30, $1.000, 1 milhão, a decisão é sua. Não tem como eu decidir para você. Mesmo comigo falando, ó, moçada, tem gente comprando aí, ó, moçada, tem gente vendendo aí. Eu faria isso aqui, eu estou executando isso aqui. Se eu tomar loss, e vocês tomarem loss junto comigo, vocês estão preparados? Se eu tomar win e vocês tomarem win junto comigo, vocês estão preparados? Porque cantar a pedra pra mim é fácil, já acho que vocês já viram que é fácil. Porque literalmente o preço, ó, é uma conversa, é uma comunicação, é uma dança. Entendeu? É como se fosse literalmente uma comunicação. Você tem que conversar com o ativo, você tem que conversar com o preço. Você tem que entender o que ele quer te mostrar. Você tem que entender o que ele tá te mostrando e o que possivelmente ele pode te mostrar dentro de um conteúdo que você já estudou, dentro de uma teoria que você já abordou, dentro daquilo que você viu acontecer. Igual eu brinquei com o Igor. Meu, se tu se sente confortável em estar operando um time superior, continua. Adapta o seu operal para ficar naquilo e só. Se você é lucrativo com time superior, continua, meu amigo. Você está no caminho certo. Agora, se você não está tendo resultados no time superior, por que que você não faz o básico do básico? H4 e M15. Porque se você pegar um livro de trade de verdade, um livro com renome, um livro que tem toda uma história de um cara extremamente grande que movimentou milhões, ele vai te passar o setup dele montado. E mesmo ele te passando o setup dele montado, vai ter momentos que o setup dele vai dar loss. Porque o mercado é isso, é assumir riscos. E qual risco você assume? Essa é a questão maior do trading, digamos assim, do investidor. É igual comprar ações e fundos pensando daqui 10, 15, 20 anos. Comprar um CDB, comprar uma caixinha, comprar um tesouro, comprar qualquer coisa. É um risco que você assume. É universal, é um risco universal. Todo mundo passa por esse conhecimento e todo mundo vai passar. Enquanto você não aprende a assumir riscos, você não sai do lugar. Então, aprenda a assumir riscos, só que dentro de uma gestão de risco, de um gerenciamento. Pelo amor de Deus, o que vai salvar vocês no mercado não é o setup, tá? É o gerenciamento. E se você não se sente confortável em estar executando aquela ordem, não execute nem por curiosidade. Porque você pode criar uma convicção caso aquela análise venha a dar bom. Porque vai ter momentos que o mercado vai te testar. Ele vai te testar, porque ele faz isso. Ele faz isso, entendam isso. O mercado, ele tira dinheiro dos impacientes e coloca dinheiro na mão dos pacientes. Ele tira dinheiro dos desinformados para colocar dinheiro na mão dos informados. Meu, tem gente que tem informação privilegiada para tudo no mercado. Tem gente que paga inteligência artificial para ter literalmente uma um norte a mais. A gente tem ferramenta hoje de photoprint que mostra o volume que o Kendall executou ali, literalmente. E aí, meu querido, o que você vai querer executar? A gente tem milhares. Olha aqui, ó, se a gente clicar aqui, ó, olha o tanto de possibilidades que a gente tem de análise grafista. Renko não funciona não, tô brincando. Brincadeira. Mas é isso, entendeu? Essa é a questão maior. Você pode decidir aquilo que você quer fazer. Cabe apenas você.
Tem gente que vendeu essa região. Tem gente que vendeu essa região aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá? Eu conheço gente que opera dessa forma aqui, ó. Literalmente, ganhando literalmente seus 5. Dessa mesma forma. Samuel, você se sente confortável em fazer isso? Em alguns momentos. Se a vela de C2, que é literalmente a nossa vela de 5 horas da manhã, tivesse feito o seu sweep lá em cima. Como assim, Samuel, feito nosso sweep lá em cima? Isso daqui, ó, não é a máxima do fechamento do candle, só que o fechamento do candle não foi aqui, então ele não tem esse preço aqui em aberto para ele poder trabalhar? Tem. Ele tem esse preço para ele poder trabalhar, para ele poder sweepar aqui e poder fazer a sua descida, porque ele tem um fair value gap aqui para ele fechar, ele tem um fair value gap aqui para ele fechar. Eis a questão, o que você aceita fazer, tá? E vamos continuar o nosso backtest. Lembra que eu falei também que ia ter gente executando essa compra aqui, ó. Olha só, fala pra mim se não foi em 50% desse liquidity void, que esse liquidity void aqui, eles são um fair value gap atrás do outro. Dois fair value gaps. Ai, Samuel, mas o liquidity void, ele não é a partir de 3 candles. Cabe à sua interpretação. Essa é a questão. A sua interpretação, meu amigo. A sua interpretação vai ditar as regras que você quer fazer. Da mesma forma que tem gente querendo vender topo, tem gente querendo comprar fundo. Só que o mercado não fez fundo. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Opa, peguei a ferramenta errada, me desculpem. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Peguei de novo a ferramenta errada, ao contrário. Aqui, ó. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Tá errado fazer isso? Não, tá certo. Vai ter momentos que vai dar certo. Só que você, de quantas vezes você viu isso dar certo para poder fazer a continuidade do movimento? Essa é a questão maior. E vamos estar continuando. Deixa eu apagar essa ferramenta que ela não é necessária nesse momento. Deixa eu apagar esse Fair Value Gap junto com esse Liquidity Void que eu marquei. E vamos deixar o preço estar trabalhando, literalmente. Porque nesse exato momento aqui, ó, neste candle aqui, ó, de 6h45 da manhã, olha o comportamento dele. Eu já ensinei, né, o candle de martelo. Ele, literalmente, ó, não rompe a simetria do candle anterior. Opa. Ele não rompe a simetria do candle anterior. Ele não rompe, ó. Ele não rompe. Ele tá literalmente lateral aqui, ó. O preço está trabalhando lateral e ele não sai fazendo rompimento. Não rompimento explícito, rompimento característico. Não faz. E aí, meu amigo? Você tem esse candle aqui te mostrando que o preço possivelmente pode subir. Pode. Ele tá em uma região de extrema força. Ele tá. Tem gente que aceita comprar aqui com um alvo lá na casa do caramba. Tem gente que aceita. Só que uma operação dessa compradora é no máximo 3-1. E aqui não dá 3-1. Eu não vou nem marcar, porque não dá. Treine os olhos de vocês também para poder ver e observar quando pode dar 3-1 e quando pode dar 5-1. E decida pegar qualquer uma delas dentro do gerenciamento. Se você erra sete operações dentro de 10 e você acerta 3 apenas, você sai lucrativo. Você sai lucrativo. Faça as contas. Matemática básica. Vamos estar continuando fazer o nosso backtest. E olha só, candle de doji, esse candle rompe o candle de doji. Lembra que eu falei falso rompimento, rompimento verdadeiro? Esse candle de 7 horas da manhã aqui, ele rompe a simetria do candle de 6h45? Não rompe. Então, possivelmente, o preço está te falando: opa, presta atenção, vou subir mais um pouco, vou subir mais um pouco. Você está querendo me vender? Vou subir mais um pouco. Espera o momento certo. Qual que é o momento certo? A captura de um topo. Ai, mas Samuel, como você tem tanta certeza? É ensinado assim pra gente, gente. Digamos assim, nessa palavra feia que eu acabei de, nessa frase feia que eu acabei de falar. É ensinado pra gente, gente, dessa forma. Que todas as vezes que o preço trabalha em região de topo, a gente pode esperar um sweep para trabalhar a possível reversão, porque o preço só tem dois movimentos. Ou ele reverte, ou ele continua. E se ele está trabalhando em região de topo, existe uma probabilidade dele reverter, pelo simples fato que até hoje existem vendedores de topo e compradores de fundo. Extremidade, moçada. Extremidade. Ai, mas essa extremidade está muito recente. Tá? Tem certeza? Ela tá recente? Esse candle aqui, de 3h45 da manhã, ele fez um rompimento de mais de 20% após a sua captura
Não fez, meu amigo. Ele não fez nem 5% do seu rompimento. Então isso é um rompimento o quê? Falso. Um rompimento falso, qual que é a probabilidade do próximo candle cair? Olha aqui o candle de 4 horas da manhã. Ele cumpriu seu objetivo. Então tá certo. Opa, Samuel. Ele tá cumprindo seu objetivo. O preço tá conversando contigo. Ele tá literalmente te falando. E é a mesma coisa aqui embaixo. Se o preço trabalha dentro de um liquidity void, fazendo falso rompimento, olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom mais próximo. Olha aqui, ó. O próprio candle de 6,45 não teve força para chegar nele. E o próprio candle de 6,45 não teve força para ter corpo de candle, corpo de vela, para romper a última mínima de uma lateralização, de uma consolidação que ele teve. Então isso já te mostra que possivelmente o preço pode subir. Ele pode swipar. Vocês vão pensar dessa forma. Ele pode. Ele pode. Agora, se ele vai querer fazer isso, só o tempo dirá. E eu cantei essa pedra no grupo falando, galera, esse movimento aí geralmente é um movimento que sweepa a galera na parte superior para depois dar o seu movimento. Pelo simples fato do candle, olha aqui, ó, o candle C2 não ter feito nenhuma manipulação acima. O candle C2 não fez manipulação para dar venda. E na maioria das vezes, o candle C2, que é o nosso candle de 5 horas da manhã, ele vai determinar o dia que a gente vai operar. Eu fiz até um vídeo sobre isso no canal. Assistam, por favor, de coração. Eu tô fazendo isso aqui de bom agrado, sem fins lucrativos. Claro, eu quero as plaquinhas do YouTube quando chegar o momento correto. Eu quero crescer no YouTube. Eu quero um dia poder virar uma referência para alguém. E eu espero que eu esteja clareando a mente de vocês como realmente o mercado se comporta, sem trazer ilusão nenhuma, igual é mostrado pra gente dos nossos influenciadores. Entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. E mesmo assim, vai ter gente que vai acreditar nessa compra após esse doji aqui, ó, porque olha só, se este candle aqui de 7 horas da manhã não teve força para romper a simetria e novamente acontece um candle de 7,15 aqui, ó, abertura de Killzone, literalmente, ó, abertura de Killzone de New York, entendeu? Existe gente que vai marcar a máxima desse candle e vai executar uma compra com um, dois, três, quatro, cinco vezes o seu tamanho de stop. Vai colocar o stop aqui um pouquinho abaixo e vai executar. Ou até mesmo um pouco mais abaixo, ganhando 1 para 1, ganhando 2 para 1. Saúde. Entenda isso. Vai ter gente que vai executar isso aqui. Samuel, você executa isso aí? No meu passado, sim. No meu futuro e no meu presente, não. Porque eu já tomei bastante loss nisso aqui. Porque assim, ó, o padrão de candlestick funciona? Funciona. Mas ele é bem melhor em regiões específicas, igual eu já estou mostrando para vocês. E é muito melhor você trabalhar um padrão de candlestick em 4 horas e ter a confirmação nos 15 minutos. Você concordando ou não, esse padrão aqui, ó, de 5 horas da manhã, ele tem literalmente um nome. Ele possivelmente pode ser chamado de doji, um doji baixista. Ai, Samuel, mas o doji ele não tem que ter uma máxima e uma mínima e o sua abertura junto com seu fechamento e não sei o que que tem, ele não tem que ser assim, ó. Ó, ele não tem que ser assim, ó. Um pavio gigantesco e o meio dele assim, uma cruz. O candle de doji não tem que ser uma cruz? Necessariamente não. O candle de doji necessariamente tem que ser igual esse da vela de 13 horas? Não. Ele não precisa. Ele tem um corpo. Ele pode ter um corpo. Vocês vão ver eu até falar em alguns momentos que existe um doji gordo, porque ele vai deixar a máxima dele do tamanho da mínima dele, vai ter um corpo ali no meio, porque é outro padrão de candle. Olha ela aqui, ó. Literalmente. Só que esse padrão aqui, ele é um pouco diferente do que eu estou falando. E quando o que eu estou falando nesse exato vídeo aqui hoje acontecer, eu vou trazer para vocês. E quando ele acontecer, vocês vão lembrar de minha pessoa falando no ouvido de vocês aqui, ó, que esse padrão é um padrão de doji, literalmente, tá? Literalmente. Necessariamente o padrão de doji ele não precisa fechar na abertura dele e nem fechar no fechamento dele, digamos assim, fechar na abertura, entenda? Ele pode ter um corpinho tanto para cima quanto para baixo, é interpretação, moçada. É interpretação. O mercado ele é vivo e ele já entendeu isso. Ele é movido por algoritmo e por emoções humanas, independente do que você queira literalmente acreditar.
Se você acredita que o mercado é movido por algoritmo, certo. Se você acredita que o mercado é movido por emoções, tá certo. Quem vai falar que não é? Entenda isso. Quem vai falar que não é? Entendeu? Quem vai falar que não é? Essa é a questão. Porque para todos os setups, existem o setup do loss e existem o setup do win. E, de verdade, essa operação aqui de hoje, na maioria das vezes, quando eu executei ela, eu tomei um loss. Porque a entrada, ela seria aqui, ó. Ou no fechamento desse candle que não fez o rompimento. Olha o critério que eu coloquei para mim. Se o candle, se a vela não rompe pelo menos 20% do corpo dela de um pavio anterior, eu não tenho entrada. Mas um breve passado, não muito distante, eu executava isso aqui, ó. Ganhava 3, porque a gente tá literalmente em uma região de extrema briga, que é topo, vocês sabem disso. E muitas das vezes o preço faz isso aqui, ó, na minha cara. Na minha cara. Pelo simples fato de eu quebrar um critério que eu mesmo impus para mim poder bater ordem. Pelo menos 20% do rompimento após o CISD. Se não rompeu, não tem operação. E olha como o preço vai se comportar em cima dessa região aqui. Eu vou deixar isso aqui marcado, tá? Para vocês visualizarem literalmente como o preço vai se comportar. Samuel, mas se o candle de 5 horas não manipulou a máxima anterior, existe uma probabilidade do candle de 9 horas manipular? Sim, existe uma probabilidade de Nova York, New York, manipular Londres e fazer o seu movimento do dia. Porque a gente está operando a libra esterlina contra o dólar americano. A gente está operando o mercado de câmbio. A gente está operando a variação cambial. Olha essa tabela aqui, ó. Olha essa tabela aqui. Olha essa tabela aqui, ó. A gente está operando variação cambial. Meu amigo, é variação cambial. O preço pode fazer. O preço pode suipar a galera que literalmente está vendido. Porque da mesma forma que eu, até uns tempos atrás, executaria essa venda, vai ter mais gente que executa também. E da mesma forma que tem essa operação aqui que eu executaria, que hoje eu não executo mais, vai ter gente que após este candle aqui, ó, vai executar a sua venda e vai fazer isso. E eu garanto que muita gente fez isso hoje, porque acreditou no padrão de reversão do CRT sem ele ter literalmente suipado o que ele tinha que suipar. Então, sim, Nova York, ele tem duas possibilidades. Ou ele reverte, ou ele continua. E na muita das maiorias das vezes, Nova York tem dois movimentos que ele mesmo se faz. Porque Nova York tem duas killzones. A killzone de Nova York, que se inicia antes, e a killzone de London Close Killzone. Então a gente tem duas killzones para poder trabalhar. Entenda isso. E na maioria das vezes essas duas killzones, elas fazem o mesmo movimento todo dia. Ou ela continua ou ela reverte. Na maioria das vezes ela continua e ela reverte. E tá explícito, se vocês pegarem o passado, todos os vídeos eu estarei falando isso. Todos os vídeos eu estarei falando isso. E olha aqui, ó. A abertura do fechamento da Killzone de Londres é às 10 horas. A abertura do fechamento. E vai até o meio-dia, digamos assim. Então, olha só. Este candle de 10 horas da manhã, eu ainda falei no grupo, galera, presta bastante atenção nesse candle de 10 horas da manhã, que ele é um candle interessantíssimo. Ele rompe o candle anterior? Rompe. Ele rompe com 20%? Não rompe. Ele só rompe. Um pouquinho. Um piquezinho. O cu do mosquito. Desculpa a palavra. Mas ele rompe um pouquinho. Dá para executar uma venda aqui? Não. Não dá. Por quê? Porque você não tem um movimento sólido anterior. O preço, ele ainda pode trabalhar em uma região aqui em cima, mas ele sentiu essa região. Literalmente. É possível que eu vou estar gripando de novo. Ele sobe, ele pode subir. Entenda isso, tá? Entenda. Ele tem uma região que ele pode trabalhar em pelo menos 50%, olha só. Porque querendo ou não, isso daqui é uma estrutura baixista que ela fez uma manipulação, olha só, anterior para buscar um alvo. O preço é sempre assim. Ele busca regiões. Ou ele busca topo, ou ele busca fundo, ou ele busca topo, ou ele busca fundo. Se você conseguiu literalmente interpretar essa daqui, ou até mesmo a outra que eu trouxe aqui, ó, parabéns, mérito seu. Você tá na frente de muitos.
Se você não conseguiu, calma. Ó, seu momento vai chegar. Dê tempo ao tempo, dê paciência ao tempo, literalmente. Não se cobre tanto querendo acertar sempre. É igual eu brinco e falo. Nós temos duas possibilidades, apenas duas. Só que cabe você decidir essa possibilidade. Ou você compra ou você vende. É só duas possibilidades que o mercado tem. Ou você compra ou você vende. Só que qual o momento que você vai executar uma venda? Entendeu? Nesse movimento, eu sei que eu tomaria esse loss. Por isso que eu evitei, literalmente, até tá cantando essa pedra pra vocês no grupo. E mesmo assim eu falei, ó, tem gente vendendo aí. Tem gente querendo executar essa venda, tá? E é isso, moçada. É isso. O segredo do mercado é a paciência entre o cara que tá entre o PC e a cadeira. E vamos continuar aqui, ó. Se esse candle aqui de 10 horas da manhã, ele já mostra um possível falso rompimento. Opa! Ele fez o falso rompimento aqui em cima, suipando um certo tipo de população que entrou precocemente. Ele te mostra aqui, ó, vamos puxar essa linha aqui para trás, que ele possivelmente está mostrando uma estrutura. Ó, que estrutura que é essa? Hã? Ele te mostra essa possível estrutura. Cabe você agora decidir quando você vai vender. Porque olha como o próximo candle se comporta. O candle de 10 e 15. Ai, Samuel, mas aqui embaixo não houve-se então um rompimento verdadeiro. Correto. Ele não rompeu mais de 20% do pavio do candle anterior. Se ele não rompe mais de 20% do pavio do candle anterior, eu caracterizo aquilo como um falso rompimento. Se ele faz um falso rompimento, qual que é a probabilidade do candle de 10 e 15? Subir. O candle de 10 e 15, ele tem força para chegar até próximo. Olha só, ele tem força para chegar até próximo o pavio da vela de 10 horas, que deu esse doji gordo. Olha ela aqui, ó. Ó. Randandandandandandam. O cara com a moto aqui do lado de casa, velho, literalmente. E aí, ó, você tem esse doji gordo aqui. Você tem esse doji gordo aqui, literalmente. Olha a mínima dele, bem aqui. Olha a máxima dele, bem aqui. Olha o corpo dele, bem aqui. Cabe vocês interpretar dessa forma que eu interpreto ou não. E aí, este próximo candle 10 e 15, ele não tem força para romper o candle anterior. Possivelmente, esse candle aqui, ó, de 10 e meia, pode romper e fazer um movimento e vir aqui em cima, me dava a entrada? Sim, possivelmente, eu estava apregoado. Só que o preço não vai. Olha lá, ó. E logo após isso, olha o que que ele faz. Ele rompe tudo com força, porque ele sentiu essa região. Olha só, ele sentiu essa região. Mas Samuel, este candle aqui de 10 e meia, ele literalmente não teve força para romper o pavio e o corpo da vela de 10 e 15. Correto. Não é um falso rompimento? É. O certo não era o preço continuar subindo? É. Só que ele não tem uma região para ele brincar? Ele necessariamente precisa testar 50% dessa região? Não. Dentro da teoria, dentro da teoria, o certo é isso aqui, ó. Dentro da teoria, é ensinado pra gente assim. Eu não sei em qual momento a galera aprendeu a refinar isso aqui em 50%, tá? Mas eu aprendi também a refinar em 50% para mim poder ganhar um pouco mais. Só que se você for puxar no final do tete a tete, dá tudo a mesma coisa, tá? Então o certo da operação de order block, o certo da operação de fair value gap, de rejection block, é você pegar no início dele. Samuel, mas essa ordem você não executou? Não executei. Mesmo sabendo disso? Mesmo sabendo disso. Porque muitas das vezes o preço ainda pode vir aqui, pegar a melhor operação, que foi aí onde a galera aprendeu a refinar a teoria e não sei o que que tem, consequent encroachment, CE e nomes afins, que a galera gosta de dar nome pra tudo, né? Eles nunca falam 50%, eles nunca deixam explícito o número, porque a gente trabalha com números, tá? A gente não trabalha com nomes, a gente trabalha com número. Quer trabalhar com nome, vira professor para você ficar digitando ali, fazendo a chamada todo dia. Aí você vai trabalhar com nome. Entenda isso. Então, essa operação aqui, possivelmente, ela alguém pode ter executado ela. Quem opera o crudo bruto do CRT ou até mesmo o crudo bruto do ICT, opera isso daqui. Até mesmo quem opera análise técnica convencional ou até mesmo price action, que é a ação do preço.
E logo após esse rompimento aqui, ó, 10:45, ele não rompeu a simetria do candle anterior, mas Samuel, você falou que este candle aqui, ó, ele não rompeu o candle de 10:15, correto? Mas ele testou uma região acima. Então o preço ele beijou na taxa de uma região acima. Ele beijando nessa taxa, você mostra que ele tem um topo aqui. Esse candle de 10 horas da manhã, o que que ele fez? Ele não rompeu com o corpo, ele rompeu apenas com o pavio. Rompimento de pavio não é falso rompimento? Qual que é a probabilidade desse candle? Ele não rompeu aqui a vela de 9:45, não rompeu, ele cravou, ele beijou na taxa, grudou ali. Qual que é a probabilidade desse candle aqui? Não é ser um candle altista? É. Se esse candle aqui, ó, de 10:15 não tem força, literalmente, para romper o pavio anterior, qual que é a probabilidade do próximo candle? Baixista. Baixista. Só que o candle baixista que houve, Samuel, foi um candle de martelo. Meu amigo, candle de martelo no topo é reversão. Pelo amor de Deus. Candle de martelo em topo é reversão gráfica, porque o preço teve força para chegar a um determinado momento e ele teve força para chegar a um determinado momento de retrocesso, porque tem gente acreditando na compra. Lembra que eu falei? O setup primordial de mercado é compra de fundo e venda de topo. Compra de topo e venda de fundo, e o inverso é verdadeiro, e assim vice-versa. Eis a questão. Qual ponta compradora ou ponta vendedora vai estar mais forte? Quem vai estar injetando mais dinheiro aqui, digamos assim? Quem vai estar injetando mais dinheiro? E o que que a gente precisa para estar executando essa ordem? Uma manipulação acima do quê? Acima dos nossos pavis de máxima. Só que em nenhum momento aqui, ó, deixou claro, nenhum momento aqui deixou claro que o preço iria literalmente dar essa entrada. E eu ainda fiquei brincando. Geralmente, galera, eu tomo esse sweep aí, então eu vou estar ficando de fora dessa operação. Eu cantei a pedra para vocês desse possível loss que eu evitei muitos tomar, tá? Muitos não tomaram esse loss aqui. Se resguardaram, confiaram, acreditaram. E teve gente que me chamou no privado e falou: Samuel, você, você literalmente me salvou de tomar um loss hoje. E o porquê, meu amigo? Porque essa operação que tu falou que tomaria esse loss, que poderia swipar um pouco mais acima, eu já tomei ela diversas vezes. Eu falei assim: parabéns, mérito seu. Hoje você aprendeu um conhecimento novo. Agora cabe você, que tá ali entre o PC e a cadeira, determinar o que você vai fazer com ele daqui até o fim de sua vida. Ele vai se repetir novamente? Você pode ter certeza. Ele vai se repetir novamente. Você vai tomar um loss em cima dele? Sim. Você vai tomar um loss em cima dele. Essa é a questão. O que você aceita fazer e o que você não aceita. E olha como o preço se comporta. Ele não veio literalmente fechar 50% do Fair Value Gap aqui. Olha o Liquidity Void aqui, ó. Ó, olha o pavio desse candle aqui, ó. Deixa eu estar apagando. O pavio desse candle aqui, ó. Qual que é a probabilidade do próximo? Não é ser um candle altista se ele não fizer o rompimento desse pavio aqui? Tem gente que aceita comprar aqui, ó, com o alvo lá em cima. Eu não aceito fazer isso também, porque a gente tá em região de briga. A gente tá literalmente fazendo o movimento, ó, captura de liquidez, choque. Não é ensinado assim? O preço não pode trabalhar aqui em cima para fechar alguma região para ele poder fazer o seu movimento? Pode. Ele pode trabalhar aqui para fazer esse movimento. Isso aqui é padrão de mercado, tá? Ele pode acontecer dessa forma que eu tô desenhando? Pode. Ele pode acontecer de uma forma diferente do que eu tô desenhando? Pode também. Só que quantas vezes você já viu isso acontecer? E quantas vezes você decidiu clicar? Entenda isso, pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado. Entenda. Porque esse daqui, esse candle de 10,5 seria o nosso CISD, tá? E todas as vezes que o preço toca no CISD, a gente tem uma operação vendedora ou uma operação compradora. Só que você concordando ou discordando, esse stop não fica gigantesco. Olha onde seria o seu alvo. Você acha que eu tenho coragem de bater uma ordem dessa? Nunca na vida. Olha o tamanho desse stop, meu amigo. E vamos continuar. Bem aqui, ó. Nesse exato momento. Olha só. Nova York. Aquilo que eu sempre vou estar falando. Nova York fez o quê? A continuidade do movimento. Londres, Kill Zone, Close, fez o quê? A reversão desse movimento junto com o seu sweep. Olha só. Olha só. Olha só.
E vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Ó, abertura de 13 horas. Abertura de 13 horas. Na minha filosofia, eu não gosto de estar operando após as 13 horas. Na minha filosofia. Qual a filosofia de vocês? Qual a dicção? Qual o conhecimento? Fecha o gráfico e vai fazer outra coisa da sua vida. Porque esse horário aqui, ó, é o melhor horário para você ir treinar na academia. Literalmente desestressar do que você tava aqui, ó, estressado. Porque o mercado estressa a gente muito. Porque a gente consegue de 0 a 1000 em questão de segundos. Segundos. E vocês estão ligados sobre isso. Se o candle de 9 horas da manhã, a nossa C3, ele finaliza fazendo um falso rompimento, qual que é a probabilidade do candle de 13 horas? Não é fazer um falso rompimento, digamos assim, ele dá um candle altista aqui? Hã? Não é? É. E aí, vocês viram isso com seus próprios olhos? Não, vocês estão vendo isso, na verdade, com seus próprios olhos todos os dias. Porque eu não tô deixando de criar conteúdo pra vocês. Eu não tô deixando de tirar a dúvida de vocês lá no grupo. Quem tá acompanhando, eu espero de coração que esteja tendo uma clareza mental em seu operacional. Tá ok? Eu espero bastante que esteja tendo uma clareza no seu operacional. Eu espero que eu esteja ajudando vocês. E se eu estiver deixando mais confuso, me chama atenção. Samuel, tá muito avançado esse conhecimento, porque realmente teve gente que me chamou a atenção falando que não tinha conhecimento nem das Killzones, cara. Como é que você passa pelo o conteúdo do ICT e não tem conhecimento das Killzones? Alguma coisa você falhou, o erro tá em você, literalmente. Porque, cara, uma boa parte do operacional dele é em cima das Killzones e em cima da sessão, que acontece todo dia. E se tu pegar um livro de price action, possivelmente esse livro vai citar Ásia, Londres e Nova York. Esse livro vai citar, porque é importante. São os mercados abrindo, são os bancos abrindo, as suas instituições financeiras fazendo movimentações. É importante. Só que tem gente que eu acho que ainda não entendeu isso, né? Aí o ICT trouxe pra gente de uma forma mais mastigada, nada de novo, mesmo do mesmo. Ele trouxe o conhecimento dele, entendeu? Ele trouxe literalmente aquilo que ele interpreta. Cabe você ter a mesma interpretação dele ou não. E você pode ter a mesma sua interpretação, da mesma forma que eu tenho a minha interpretação. Entendeu? O mercado, ele é interpretado de maneiras diversas. Cabe você que está entre o PC e a cadeira interpretar aquilo e executar. E vamos estar observando como a nossa vela de 13 horas vai se comportar. Olha aí, meu amigo. Em algum momento ela foi lá em cima. Olha aí, meu amigo. Olha aí, ó. Não é um falso rompimento? É, Samuel, você tem coragem de executar uma compra aqui? Não tenho. Porque esse padrão aqui, pra mim, em topo, em região de topo, em região forte, ele tende a dar um movimento baixista. Ah, ele pode cagar em mim e fazer um movimento contrário? Pode, eu não tenho a verdade absoluta do mercado. Só que tem certos movimentos que eu aceito ele fazer pra mim poder bater a ordem. E vamos estar continuando aqui, ó. O nosso dia operado em si, a nossa vela finaliza nas 17 horas. E vamos olhar como está se comportando, ó. Olha, olha, olha. A extrema lateralização que ele já cria aqui, ó. A extrema lateralização de final de dia, literalmente. Fechamento de Nova York. A galera já desanimada porque perdeu dinheiro, porque, meu, o que eu vi de nego entrando precoce hoje não tá explicado. Eu não só vi um, eu não só vi dois, eu não só vi três, eu não só vi quatro, eu vi muita gente. Muita gente, eles estão errados? Não. Eles estão certos. Vai ter momentos que esse setup dos 5 horas aqui vai dar a reversão perfeita. Só que vai ter momentos que esse setup aqui de reversão dos 5 horas aqui, ele vai dar loss. E tá tudo bem. Você não precisa acertar todo dia se você tem um bom gerenciamento. Só que tem gente que ainda não entendeu isso. Entendeu? Então o dia pra mim foi isso, galera. Foi isso, moçada. A única operação, a única operação do dia. E mesmo assim, olha o tamanho dessa operação. Ela ficou a madrugada inteira. Eu já acordei literalmente com esse win na conta. E aí? Qual a sua interpretação? O que você aceita fazer? O que você não aceita? Nossa, amanhã podia ser um dia extremamente complicado pra mim estar operando, pra mim tomar dois, três loss, pra me mostrar pra vocês que até mesmo um bom operador, porque eu me considero um bom operador, literalmente, eu me considero um bom operador, porque eu tenho uma boa teologia, uma boa teoria, uma boa dicção daquilo que eu estou fazendo, e eu aceito um risco.
Eu aceito quebrar, literalmente, operando. Eu sei que um mês ruim meu, 2 meses ruim meu, 3 meses ruim meus operando, possivelmente, um único mês lucrativo, ele recupera todos os outros. Só que vocês têm que aprender isso sozinhos, tá? Com o gerenciamento de vocês. E vamos estar continuando aqui até finalizar a sessão e começar a sessão asiática. Eu quero estar, literalmente, já deixando com vocês aqui as nossas marcações para o dia de amanhã, tá? Vamos estar marcando C1. Vamos estar marcando C2, vamos estar marcando C3, vamos estar marcando a vela de 13 horas, os menuzinhos, e vamos estar marcando a 17. Porque aqui tá o meu setup. Não tem por que eu querer esconder esse segredo aqui de vocês. Meu setup tá aqui, porra. Não tem segredo, não tem mistério. A questão é a decisão do operador que está entre o PC e a cadeira. O que você vai querer fazer? Qual setup você vai querer operar? Entenda isso. Setup, a gente tem milhares. A sua decisão, não. A sua decisão tem que ser só uma. E vamos colocar aqui em 15 minutos, ó. Então a gente tem essa lacuna, digamos aqui, ó, para o preço poder trabalhar, para ele poder mostrar uma direção pra gente. Ásia, nesse exato momento, ó, ele está sendo lateral. Só que ele está sendo lateral desde o fechamento de Nova York. Eu vou até deixar isso daqui marcado junto com vocês, ó, porque isso aqui vai ser um movimento interessantíssimo amanhã. Nossa Senhora da Badia, deixa eu puxar isso aqui mais pra trás. Deixa eu puxar aqui. Isso aqui, ó, o preço tá trabalhando dentro desse ranger aqui agora. Olha a vela de 21. Após, olha aqui, ó, o rompimento falso desse candle aqui de 5 horas. Qual que é a probabilidade do candle de 13? Literalmente, olha aqui. Ele suipou a galera que tava aqui, não suipou? Suipou. Ou até mesmo deu a ordem da galera que tá querendo comprar, não deu? Deu, porque tem gente que aceita comprar aqui. Por quê? Porque isso daqui, ó, é o order block. Isso daqui, ó, que eu tô puxando aqui agora. Isso daqui, ó, é o order block dos fair value gaps que tem aqui desse nosso liquidity void. Ele é o order block. Tem gente que gosta de marcar literalmente o pavio deste candle. Eu considero sempre esse movimento. Então, teve gente que fez literalmente, tem gente que tá pregoada nessa ordem aí, ó. Tem gente que tá desse jeito aqui já, ó. Ganhando 3 para 1. Tem gente que tá nessa operação, vai dormir com essa operação aqui em aberto. Tem gente que tá aqui. Só que da mesma forma que tem gente que tá comprado aqui, tem gente que tá vendido nela ao mesmo tempo. Com alvo aonde? Isso aqui não é uma liquidez? A gente não tem esse fair value gap aqui em aberto ainda? Temos. A gente não tem esse rejection block aqui aberto ainda? Temos. O preço pode fazer o quê? O que ele quiser. Ásia vai te mostrar possivelmente o que ele pode fazer. Olha como foi o candle de 17 horas. Ele tá trabalhando dentro desse ranger aqui, ó. Preço trabalhando dentro desse ranger aqui, ó. Que foi o ranger que a gente marcou, literalmente. Máxima e mínima. E aí, moçada? Fala pra mim se a marcação C1, C2, C3, menos em 17 não te dá uma direção melhor do que você pode fazer. Porque se não tiver dando uma direção melhor do que pode fazer, eu vou parar de marcar isso aqui, trazer pra vocês, porque não é possível, né? Mas pra mim, ela faz uma puta diferença. Eu tô até tentando criar um indicador que marca isso automaticamente pra gente não ficar marcando, mas assim, marque no dedo até você decorar. Porque no momento que você decorar aquilo, você não vai ter mais dificuldade. E o preço pode literalmente suipar aqui ou suipar aqui em cima? Pode. Olha o que ele tá querendo fazer. Vai ter gente comprando aqui, ó, nesse exato momento, acreditando que isso daqui, ó, foi digamos assim, a mínima da sessão. Porque já já, ó, a sessão de Ásia, ela finaliza literalmente quase aqui, ó. Próxima de iniciar a C1. Literalmente aqui, ó. Olha aqui, ó. Só que eu, na teoria, Na teoria, a sessão de Ásia, ela vai até as 3 horas da manhã ou às 2 horas da manhã. Eu gosto de colocar ela até as 4 horas da manhã, tá ok? E a sua Killzone, ela vai até a meia-noite. Ela é de 8 à meia-noite. Só que a sessão, pra mim, é até as 4 horas, porque tem a confluência de uma sessão sobreposta à outra. Toda sessão vai ter um pedaço dela de pelo menos 1 ou 2 horas sobrepondo a outra. Então, nesse momento, é onde vai entrar o maior volume de negociação, na sobreposição da sessão. Começa a observar a sobreposição da sessão, por favor.
que vocês vão ter uma clareza no entendimento de vocês até maior. Tem gente aceitando comprar aqui, ó, porque em si, no CRT, isso daqui, ó, é uma compra. Só que o preço pode vir mais abaixo? Pode. O preço pode trabalhar aqui em cima para dar a venda? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu gosto bastante de esperar Londres fazer o movimento que ele precisa fazer. Só que quando a Ásia, especificamente a Ásia, já faz uma manipulação anterior, ela faz o movimento. A Ásia aqui está fazendo que manipulação? Nenhuma, nenhuma, nenhuma manipulação. Então, que operação que tem aqui? Nenhuma, é só especulação. O que você especula dentro dessa região? O que você quer que o preço faça para você tomar uma decisão? Eu espero que o preço trabalhe aqui embaixo para mim poder executar uma compra, porque estamos em um possível movimento altista. Porque isso daqui tudo, ó, isso daqui tudo literalmente é um movimento altista, só que a gente teve esse sweep aqui breve. Então o preço pode trabalhar embaixo, ele pode fazer o que ele quiser aqui para ele depois fazer isso. Ele pode. Isso aqui é movimento de preço, price action. Eu acho que é isso. Não tem muito que eu possa me estender aqui, não. Acho que já me estendi demais. Falei bastante. Eu espero que tudo que eu tenha falado entre na mente de vocês e a partir de amanhã vocês comecem a tomar as próprias decisões, porque vocês não vão me ter o resto da vida cantando a pedra aqui pra vocês. Quando eu começar a atingir os meus objetivos, acabou-se, meu amigo. Ninguém mais me acha. Então eu peço de coração, aproveitem bastante esse momento. Para alguns, podem ser uma oportunidade única. Para outros, vocês podem me odiar pelo jeito que eu faço uma aula, porque assim, ó, eu não paro o meu tempo para mim preparar uma aula. Eu faço aquilo que o preço está mandando, literalmente. Eu não me preparo para dar uma aula. Ai, Samuel, você para estudar o movimento? Não, meu amigo, aqui é no ao vivo, não pega para capar. Eu tô com vocês ali no grupo todo momento, falando, ó, tem gente comprando, falando, ó, tem gente vendendo. Aí é uma região de compra, aí é uma região de venda, aí é uma região de indecisão. Essa região eu não faço nada, essa região eu faço isso, essa região eu falo aquilo. Quem tá acompanhando o grupo desde o início, parabéns. Vocês têm um grande futuro pela frente, tá? Mas só dependem de vocês e do tempo de qualidade de estudos que vocês vão ter. E eu fico muito agradecido com as pessoas que entraram, que vão fazer a diferença, que vão me ajudar a fazer o que eu quero. E é isso, moçada. Boa noite e fiquem com essa aula para vocês levarem para vida. Tchau, tchau.